Olá, seja bem-vinda e bem-vindo à Rádio Defensoria. Está no ar o podcast Entrevistas DPE, um espaço para conversas informativas sobre temas de interesse público. Eu sou Gislaine Teixeira e te convido a acompanhar a gente nesta edição. Aumenta o volume e vem com a gente. O Centro de Referência Paralímpico de Roraima promove educação, inclusão e desenvolvimento por meio do esporte para pessoas com deficiência. Neste episódio, recebemos novamente Vinícius Denardim, coordenador do centro, para falar sobre a próxima edição do Festival Paralímpico em Boa Vista, que acontecerá no dia 14 de junho no SESI Roraima. O evento contará com modalidades como atletismo, tiro com arco e bocha paralímpica. Seja bem-vindo, Vinícius, novamente aqui com a gente. Muito obrigado pelo espaço, pela divulgação do nosso Festival Paralímpico. Essa é a 8ª vez que nós realizamos o Festival Paralímpico aqui em Roraima e esperamos que seja um excelente sucesso e que tenhamos preenchido todas as 200 vagas que nós temos para ofertar para os nossos alunos. E como surgiu a ideia de implantar o Centro de Referência Paralímpico em Roraima? Você poderia nos contar um pouco da história desde o início? Sim. O Centro Paralímpico ele surgiu em 2019. Ele é uma parceria da Universidade Estadual de Roraima com o Comitê Paralímpico Brasileiro. Em 2017, eu sou professor da Universidade Estadual, do curso de Educação Física. Em 2017, eu implementei um projeto de extensão que chamava-se Atividades Físicas e Esportivas para Pessoas com Deficiência. Ainda com caráter lúdico, recreativo, sem focar em questões de participação em competições esportivas, né? Sem pensar em alto rendimento. E esse projeto ele começa a crescer, ele começa a ter adeptos, e em 2019 eu já tinha o contato com o Comitê Paralímpico Brasileiro de alguns eventos, e esse projeto foi lançado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e nós prontamente já encaminhamos uma carta para que nós fosse contemplado com um centro de referência paralímpico no nosso estado. O CPB aceitou a proposta. Desde 2019 nós estávamos implementando 2 modalidades esportivas. Veio a pandemia, tivemos que interromper essas atividades. Em 2021 regressamos e hoje atendemos em 10 modalidades esportivas para pessoas com deficiência, em torno de 120 alunos e atletas, que a gente chama, para pessoas com deficiência física, visual e intelectual, nessas 10 modalidades aqui em Roraima. Em que momento ou situação marcou para você o ponto de virada, aquele que ficou claro que o esporte paralímpico em Roraima estava realmente ganhando força? Exato. Isso é importante dizer porque nós estamos sempre em crescimento, né? Eu acho que para nós o mais importante hoje é a visibilidade da pessoa com deficiência. A gente acredita muito que o esporte ele tem esse poder transformador de fazer com que a sociedade perceba as potencialidades da pessoa com deficiência. E a gente percebeu isso a partir do momento que a gente começou a sair para a competição. A partir do momento que atletas paralímpicos de Roraima regressavam ao estado com medalhas, com conquistas, com convocações. E a partir desse momento a gente percebeu que um olhar diferente da sociedade em relação a essa população. E a partir desse momento, nós mesmos, coordenador, professores, estagiários bolsistas e a própria Universidade Estadual de Roraima percebeu o quão importante é esse projeto, o quão importante é proporcionar a prática esportiva para a pessoa com deficiência, seja pelos benefícios motores, psicológicos, sociais e também seja para a sua ascensão no alto rendimento esportivo. A partir de 2022, que o Estado começa a ter um crescimento maior nas competições esportivas, é que a gente percebe que o maior envolvimento da sociedade, né? O maior envolvimento das pessoas no trato junto à pessoa com deficiência que está no esporte. Hoje nós podemos dizer com clareza o quanto nós crescemos ao longo desses anos, o quanto hoje a sociedade tem percebido o real potencial dos alunos com deficiência, o quanto os nossos alunos com deficiência podem chegar no alto rendimento, lá no topo, né? E a gente tem lutado para isso. Não só focado no alto rendimento, mas também focado na iniciação, naqueles alunos mais novos que nunca tiveram na escola uma prática esportiva, que não tem essa experiência, que ainda não conhecem o esporte. E o festival surge para isso. O festival é uma atividade que a gente busca iniciar, demonstrar
para que o aluno possa vivenciar uma atividade esportiva pela primeira vez. E a partir disso, quem sabe ele possa se engajar futuramente. Quem sabe depois do festival ele possa vir conosco nas nossas modalidades para poder fazer o seu treinamento, né? E o mais importante disso tudo, que a gente sempre tem que frisar, todas as nossas atividades são totalmente gratuitas. Não há nenhum custo para os nossos alunos e para os nossos atletas, né? Quais foram os principais desafios enfrentados na fase inicial da implantação do centro aqui no estado? Eu acho que o principal desafio foi realmente a compreensão da população em relação ao esporte para pessoas com deficiência. Roraima teve uma fase muito boa de desenvolvimento esportivo para pessoas com deficiência lá nos anos 90, anos 2000. Né? O nosso querido professor Nadson, professor do Instituto Federal, mas depois dos anos 2000, Roraima estancou no desenvolvimento do esportivo para pessoas com deficiência. Em 2017, quase 15 anos depois, a gente regressa com essa premissa. Então, começou com passos muito lentos para que as pessoas percebessem, para que a gente conseguisse demonstrar o quão positivo é o esporte para pessoas com deficiência. Seja na autonomia, seja na independência para as atividades de vida diária. Na autoestima também, né? Na autoestima, né? Todos os benefícios que o esporte proporciona a qualquer população. Para nós, pessoas sem deficiência, né? Da mesma forma para pessoas com deficiência. Então, até nós conseguirmos construir essa visibilidade da pessoa com deficiência, levou algum tempo. Levamos muito não, de patrocinadores, de deputados, vereadores, muita gente que a gente, de empresas privadas, inclusive, que a gente esperava que, puxa, é muito importante nós auxiliar de alguma forma. A gente levou muito não, né? Hoje, graças a Deus, as coisas estão um pouco diferentes. As pessoas já perceberam o quão importante é o trabalho do Centro de Referência, o quanto a gente está proporcionando melhores condições de vida para as pessoas com deficiência através da prática esportiva, o quanto essa pessoa já está mais autônoma, mais independente, já criou um novo ciclo de amizade, já tem um foco na sua vida que é talvez um ambiente competitivo, né? E a partir disso, a percepção das pessoas acaba mudando em relação à pessoa com deficiência. E isso acaba influenciando dentro da sociedade. Eu posso dizer, por exemplo, um exemplo muito claro, que é dentro da Universidade Estadual de Roraima. As vagas para pessoas com deficiência no estacionamento. A gente sabe o quanto é difícil em Boa Vista perceber um respeito da população em relação a essas vagas, né? Dentro da universidade as pessoas já percebem, já sabem. Eu tenho atletas circulando que vão com seus carros, vão com transporte coletivo ou com Uber, já sabem que aquelas vagas são específicas, que os meus alunos estarão lá na universidade, eles estão dentro da universidade, eles precisam daquela vaga. Então as pessoas já começam a perceber, já muda um pouquinho a percepção, não só sobre o potencial, mas também sobre os direitos. Sobre os direitos da pessoa com deficiência. Aquela vaga não está à toa lá. Ele realmente precisa daquele espaço a mais para poder tirar a sua cadeira de rodas do carro, colocar ela para o lado, fechar a porta, né? A gente precisa disso. E as pessoas começam a respeitar um pouquinho mais. O nosso sonho é que isso se estenda para toda a nossa cidade, todo o nosso estado. Eu costumo dizer muito que Roraima, a gente sabe, Roraima é um estado muito pequeno, mas que nós temos condições de transformar o nosso estado totalmente inclusivo. Uma população de Boa Vista respeitando todos os direitos da pessoa com deficiência. É possível. Ações esportivas podem auxiliar bastante esse processo. E como você vê a participação dos alunos da Universidade Federal como voluntários nas atividades do centro? Que tipo de impacto essa experiência gera, tanto para os estudantes quanto para os atletas? Isso. Universidade Estadual de Roraima. Tá. Exato. A Universidade Estadual de Roraima, ela sempre foi uma fundamental parceira no desenvolvimento das atividades do Centro de Referência Paralímpico. É ela que, num primeiro momento, faz a aquisição de 12 cadeiras de rodas esportivas para o basquete de cadeira de rodas. Posteriormente, a Universidade Estadual percebe o potencial do nosso projeto, adquire mais 15 cadeiras esportivas. Hoje nós temos 28 cadeiras esportivas para o basquete de cadeira de rodas. É uma cadeira que tem um custo um pouquinho elevado, mas a universidade percebe o quanto aquilo é importante para o desenvolvimento das atividades, né? E ela dá todo o suporte para que a gente possa
inserir os nossos acadêmicos do curso de Educação Física nas atividades desenvolvidas não só no Centro de Referência, mas também no Festival Paralímpico, né? E a universidade, através da Pró-Reitoria de Ensino, tem a plena consciência do quão importante é a vivência prática dos nossos alunos junto à pessoa com deficiência. Por quê? Porque esse profissional que está sendo formado, a partir do momento que ele sai da universidade com seu diploma, ele vai atuar no mercado de trabalho. E hoje, numa sociedade inclusiva que nós cada vez percebemos um crescimento, esse aluno vai encontrar pessoas com deficiência em qualquer ambiente que ele for trabalhar. Seja na academia, seja na escola, seja no clube esportivo, seja no clube de corrida, aonde ele for, vai existir sim uma pessoa com deficiência. Porque a gente percebe isso. Cada vez mais pessoas com deficiência buscando o esporte. Então, é fundamental que ele tenha essa vivência da atuação junto à pessoa com deficiência para que ele possa, com qualidade, quando ele for um profissional, atuar, desenvolver, propor treinamento, propor atividades junto à pessoa com deficiência. O mais importante, conhecer todas as deficiências que hoje nós temos, né? A deficiência física, visual, intelectual e auditiva. Né? Ter essa compreensão, ter esse conhecimento, saber exatamente quais são as limitações, sim, mas o mais importante, quais são as potencialidades desse aluno. Né? O que esse aluno consegue desenvolver, o que ele consegue realizar dentro de um ambiente esportivo ou da prática da atividade física. Então, os nossos alunos hoje, eles têm, além de 2 disciplinas voltadas para a pessoa com deficiência no curso de Educação Física, também tem atrelado ao desenvolvimento do curso 2 festivais paralímpicos durante o ano, as atividades do Centro de Referência. Hoje eu tenho 8 bolsistas no Centro de Referência, acadêmicos bolsistas que são remunerados pela instituição, pela Universidade Estadual de Roraima, com uma bolsa superior às bolsas de pesquisas que nós temos no Brasil. Então, nós incentivamos ao máximo para que nós tenhamos profissionais capacitados para atuar junto à pessoa com deficiência. E o mais incrível disso tudo, que me deixa muito feliz, é de saber que esse projeto teve início em 2017, e ao longo do tempo nós já formamos alguns egressos que atuaram como voluntários, como estagiários, e hoje são profissionais. E eu tenho a honra, o maior orgulho de ter contratado 2 egressos nossos como professores hoje. Então, são professores de Educação Física formados e são contratados pela Universidade Estadual de Roraima para atuar no projeto. Nossos egressos. Então, é sinal que nós estamos no caminho certo, né? Aliando a universidade, aliando o ensino, a pesquisa e a extensão para a formação do nosso futuro professor de Educação Física da universidade. Você falou os tipos de deficiência, né? As pessoas com transtorno do espectro autista, elas se enquadram em algum? Exato. É muito importante nós falarmos sobre isso, porque eu recebo muita mensagem de pai, mãe, e muitas vezes eu preciso responder de uma forma, às vezes os pais realmente não gostam. Hoje, dentro do movimento paralímpico, quando a gente fala em Jogos Paralímpicos, nós falamos em 3 tipos de deficiência elegíveis. Deficiência física, visual e intelectual, né? E é claro que dentro da deficiência intelectual a gente tem, em algumas situações, o transtorno do espectro autista. Porém, para que o aluno seja elegível para a prática do desporto para pessoas com deficiência intelectual, ele precisa ter o CID-10, F70 a F79. O CID do transtorno do espectro autista é F84. Então, somente o transtorno do espectro autista eu não consigo incluir nas atividades de alto rendimento, nas atividades que são chanceladas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Agora, a gente insere sim nas nossas atividades, não há problema nenhum. Somente ele não vai poder participar da competição. Né? No caso, o comitê que teria que rever essa classificação. Não, né? É nem o Comitê Paralímpico Brasileiro, é o International Paralympic Committee, é o Comitê Paralímpico Internacional. Né? E tem que rever logo, né? Porque o crescimento é muito grande, né? Mas assim, nós estamos aí com... Eu sei, é uma angústia muito grande para mim. Saber que eu tenho 60 crianças na lista de espera para natação para autista. Isso me deixa muito preocupado, muito angustiado, e a gente está tentando solucionar esse problema porque
a gente sabe o impacto que a atividade física proporciona a essa população, né? E nós estamos aí, nós tivemos já um projeto de natação para alunos autistas, perdemos a bolsa, mas a gente está fazendo o possível para reestabelecer essa bolsa para atender essa população. E aí, obviamente, não vai ter um caráter competitivo, mas vai ter um caráter lúdico, recreativo, que vai trazer impacto positivo na vida desses alunos. Com certeza. Então, é somente por essa razão que a gente não consegue introduzir os alunos com transtorno do espectro autista. Mas se o aluno tiver o CID F84 em conjunto com o CID-10, F70 a F79, esse aluno pode participar das nossas atividades, com certeza, e participar da competição. Nós temos alguns exemplos, nós temos alguns alunos com esses 2 CIDs em conjunto. Olha. Mas só o CID F84 eu não consigo. Quais foram os primeiros parceiros que acreditaram no projeto e ajudaram a tirar do papel? O primeiro parceiro foi a universidade mesmo, né? A Universidade Estadual de Roraima. Através da implementação do projeto de extensão, a universidade deu todo o suporte da estrutura, de material, ainda era muito pouco material, né? E ao longo do processo, a gente foi batendo de porta em porta, para quem quisesse somar, para quem quisesse crescer junto conosco. Os primeiros parceiros também eu posso destacar com veemência, que foram os professores que aceitaram o desafio de estarem junto comigo, né? A professora Ana Késia Neves, do atletismo, é minha professora até hoje, está comigo até hoje, desenvolve com maestria o atletismo. O professor Matheus Antony, que também desenvolve a natação com uma paixão imensa. Ele. Todo mundo conhece o Matheus, né? Ele nadou junto com os meus filhos na mesma época. Olha aí, viu? Então o professor Matheus é o nosso professor da natação paralímpica, está crescendo muito, está tendo os resultados muito positivos. E eu fico muito feliz de saber que eles estão comigo desde o começo das nossas atividades. Também o professor Lucas, aqui do IDR, que começou comigo lá na recreação, lá em 2017. Ele era meu acadêmico ainda. Lá em 2017 ele começou comigo e hoje ele não está mais conosco, está tocando as atividades dele do vôlei, mas é um parceiraço nosso que está sempre divulgando as nossas atividades, sempre na torcida para que dê tudo certo, né? E eu tenho certeza que futuramente ele vai acabar desenvolvendo o voleibol sentado conosco. Vamos deixar o tempo dizer para ele estar junto conosco novamente. E ao longo do processo a gente foi buscando parceiros, né? Hoje nós temos a FETEC, da Prefeitura Municipal de Boa Vista. Hoje nós temos o Governo do Estado, através do Instituto do Desporto de Roraima, né, que nos cedem os espaços para os treinamentos. Isso é muito importante. Nós temos o COB hoje, que é nosso parceiro no desenvolvimento da natação. Isso é maravilhoso saber que as pessoas estão aceitando a pessoa com deficiência nos seus espaços, né? Abrindo cada vez mais espaço. Tem o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, nosso parceiro. A Defensoria é parceira, o nosso defensor Oleno, público geral. Eu ia dizer desembargador, mas é o nosso defensor Oleno Matos. É o nosso parceiraço, está sempre comigo. Inclusive, eu estou cobrando ele para ele participar das atividades, viu? Ele sabe que eu estou cobrando e eu estou perseguindo ele porque ele vai participar das nossas atividades, sim. Agora, recentemente, a gente fez uma parceria com o Tribunal de Justiça. E o ano passado nós tivemos uma conquista muito grande, que foi a conquista de uma emenda parlamentar para o Centro de Referência Paralímpico. Pela primeira vez na história, um deputado estadual introduziu recurso financeiro dentro da universidade para que a gente pudesse desenvolver as nossas atividades ao longo desse ano. Já estamos recebendo esse recurso, já estamos aplicando nos nossos atletas, nos nossos professores, desenvolvendo cada vez mais o esporte paralímpico através dessa emenda parlamentar. E então a gente está desenvolvendo essa atividade através da emenda parlamentar do deputado Marcinho Belota, que destinou R$1 milhão para o nosso projeto, e hoje a gente tem segurança, tranquilidade para levar os nossos atletas para a competição, que era um grande desafio. Todo mundo sabe que Roraima é terrível com logística e custo de passagem aérea, né? Então a gente tinha atletas e não conseguia levar para a competição por falta de recurso financeiro. Tinha que bater de porta em porta para pedir um recurso. Hoje nós temos os atletas, temos o recurso e estamos encaminhando os nossos atletas para a competição, e tenho certeza que breve a gente vai ter Roraima cada vez mais no cenário nacional do esporte paralímpico.
A presença do centro tem transformado vidas, né? Tem alguma história que te emociona ou te marcou especialmente ao longo desses anos? Com certeza, tem muitas histórias. Nós recebemos... o nosso público, ele é muito fiel e muito pendular também, né? A gente tem muitos casos aí que são casos que a gente... Nossa, são inspirações de vida, né? Superação, são muito mais que superação. Uhum. Eu tenho casos de pais que levam seus filhos de bicicleta para treinar com baixíssimo recurso. A gente sabe que a pessoa com deficiência, ela precisa de sobrevive com um BPC, é um pouco mais carente, vem de uma população carente, precisa de suporte, e quando a gente vê casos que uma sobrevida dos pais e das mães para fazer o possível para encaminhar seu filho para essa prática, porque ele percebeu que o esporte pode melhorar a vida desse aluno, pode proporcionar melhores condições. Isso nos deixa muito felizes, mas também nos demonstra o quão a responsabilidade que nós temos com o nosso projeto, com o nosso trabalho, o quanto a gente precisa cada vez mais lutar por eles, lutar pelos direitos, lutar por benefícios, para que a gente possa transformar a vida dessas crianças, desses jovens, desses adultos. Se ele vai se tornar um atleta paralímpico no futuro, para nós não é importante, não é o mais importante. Eu costumo dizer para todos os nossos atletas, a medalha, o troféu, eles são bonitos, legais e tudo mais, mas não é o mais importante. O mais importante é tudo que é proporcionado a você, a sua saúde, a sua qualidade de vida ao longo desse processo. Se eu tiver melhorias nos aspectos psicológicos, onde eu já tenho exemplos no nosso projeto de atletas que estavam em estados depressivos, de ansiedade, tomando medicação, hoje já não tomam mais medicação por conta do esporte. Então isso para nós já vale muito, muito mais do que uma medalha. É um incentivo à vida, né? Exato. A sociabilidade, por exemplo. A atletas que não tinham seu vínculo, não tinham um grupo de amigos, hoje eles saem dos treinos, saem juntos, saem brincando, vão tomar um café, vão para a parada de ônibus junto, todo mundo brincando com todo mundo. Então isso vale mais que qualquer medalha. Com certeza. Né? E perceber ao longo do processo os benefícios motores também. Né? Quando se fala em pessoa com deficiência, a gente sabe que há uma limitação em algumas habilidades motoras. Força, resistência, aptidão cardiorrespiratória. E a partir do momento que o nosso aluno percebe que o esporte proporcionou muito melhores condições dessas capacidades motoras, a gente fica muito feliz. A gente sabe que o nosso trabalho está sendo feito pelo lado certo, né? Está realmente beneficiando de uma forma concreta os nossos alunos com deficiência. Então, são muitas histórias, são muitas. E eu não tenho condições de citar uma, senão eu vou chorar aqui. E eu choro junto. Porque eu costumo dizer, às vezes na minha fala, não quero me estender muito, mas esses pais são verdadeiros heróis. Esses pais, é muito fácil imaginar estar na coordenação de um projeto e estar com os alunos hoje tem basquete e cadeira de rodas, às 2h, das 2 às 4. Beleza, das 2 às 4 eu estou com os meus alunos e tudo mais. Mas ao longo do dia, de manhã, de noite, na madrugada, levando para a escola, levando para isso, levando para consulta, vai para isso, vai para aquilo. Isso é um desafio diário. Esses pais realmente são as pessoas que se superam ao longo de todo esse processo. Então, quando eu penso neles e quando eu penso que esse aluno, apesar de todas essas limitações, todas essas dificuldades, ele está no projeto. Quando eu penso nisso, para mim, vale mais do que qualquer medalha. De perceber esse esforço que os pais fazem, esse esforço que os próprios alunos, aqueles que são mais autônomos e independentes, fazem para estar ali. Tem alunos que saem correndo do trabalho às 2 para poder chegar no treino, porque eles sabem o quanto aquilo faz bem para eles. Né? Então, isso nos enriquece, nos dá muita motivação para continuar trabalhando, porque a gente sabe que tem feito resultado e a gente tem muito mais pessoas com deficiência para atingir no estado.
Hoje a gente trabalha com 120, mas a gente sabe que a gente tem potencial para atingir muito mais pessoas que ainda não conhecem as atividades do centro, não conhecem o esporte, não teve vivência esportiva. E a gente acredita muito que o esporte vai transformar a vida dessa população e a gente sabe que a gente tem potencial para isso. E vocês só atendem aqui em Boa Vista, no interior, não? Só em Boa Vista, ainda não temos pernas para ir para o interior, né? A gente sabe que tem uma quantidade bem grande no interior também. É um desejo nosso de tentar se estender um pouquinho para o interior, um núcleo, algumas atividades, o próprio Festival Paralímpico desenvolver em outra cidade. Mas ainda nos falta perna, falta recursos para que a gente possa estar lá. Obviamente, se nós tivermos suporte, talvez de prefeituras do interior, talvez de outras entidades, a gente vai conseguir atingir o interior também para desenvolver esse trabalho também. E como se deu o processo de integração do paradesporto nas escolas públicas e privadas? Exato, isso é uma questão importante, porque hoje dentro da escola a gente sabe que existe uma legislação que é obrigatório a matrícula das pessoas com deficiência na escola, né? Uma das questões importantes que a gente precisa destacar é se toda a escola está com condições de acessibilidade para que esse aluno possa chegar, né? Se esse espaço esportivo tem condições de receber um aluno com deficiência, se o meu professor de educação física está capacitado para atender o aluno. Eu tenho relatos de professores de educação física que simplesmente quando falam em pessoa com deficiência, ele salta longe. Parece loucura pensar isso no século XXI, mas é verdade. Eu tenho relatos de professores que quando falou, não, tem um aluno com deficiência na turma. Não, eu não trabalho com aluno com deficiência, não quero não. E sai longe. Não sabe o que está perdendo, exatamente, né? Então, são todos esses desafios. Esses desafios começam na nossa formação. Obviamente, quando a gente vai para a universidade, a gente precisa fortalecer isso com o nosso professor para que isso vá mudando. Que a partir do momento que ele participa do festival, ele percebe que, não é nenhum bicho de sete cabeças. Não tem um segredo específico para trabalhar com a pessoa com deficiência. E eu tenho condições. Vai reduzir o tempo da aula? Pode ser que sim. Vai diminuir o ritmo da aula? Pode ser que sim. Mas a aula vai ficar muito mais prazerosa. A partir do momento que eu tenho alunos com e sem deficiência construindo em conjunto numa aula de educação física na escola, aqui eu estou transformando o ambiente inclusivo. Aqui eu estou realizando realmente a inclusão de fato, para que aquele aluno com deficiência que vai sair da escola, ele saia com aquele pensamento sobre a pessoa com deficiência que tem potencialidades, tem condições e que a gente consegue transformar a nossa sociedade numa sociedade inclusiva. Então, eu acredito muito que nós melhoramos muito na questão da inclusão na escola, da educação física escolar, junto à pessoa com deficiência. Ainda precisamos aprimorar um pouquinho mais. Cursos de reciclagem, cursos de especialização, até mesmo cursos de pós-graduação. Nessa área, eu acho que fortaleceriam muito mais os nossos professores, tanto na escola privada como na escola pública, né? E nos diferentes níveis de ensino. E quando e como o centro passou a participar efetivamente dos Jogos Escolares? Isso foi maravilhoso tocar nisso. Hoje nós temos as Paralimpíadas Escolares. As Paralimpíadas Escolares é a maior competição do mundo para jovens escolares com deficiência. Não existe nenhuma outra competição no mundo inteiro tão grande quanto as Paralimpíadas Escolares. Para vocês terem uma ideia, esse ano as Paralimpíadas Escolares vão ser realizadas em 2 semanas, de tanto aluno que tem. O ano passado foram 2.013 alunos que participaram da Paralimpíada Escolar. Então, o Brasil inteiro nesse evento, e ele é um celeiro, ele é onde se descobre, uma porta de entrada para atletas com deficiência no cenário nacional, né? E nós começamos, o Roraima participou pela primeira vez em 2013, com 2 alunos da natação, e o professor César, que foi o chefe de delegação, e depois não participou mais. Lá em 2019, nós regressamos às atividades. Eu já estava aqui no estado e nós levamos um atleta... 2017. Nós levamos um atleta. 2018 a gente não conseguiu por conta de passagem e depois, desde 2019, a gente nunca mais deixou de levar os nossos atletas, né?
Mesmo durante a pandemia teve competição? Não. 2020 não teve. Só 2020 não teve. 2021 teve. 21, 22, 23, 24. E sempre com uma crescente de alunos, né? Então, já começamos a ampliar o número de alunos que estão indo na competição. Para esse ano, nós estamos prevendo uma delegação de 33 alunos com deficiência. E mais os staffs, os professores que vão para a competição. Então, cada vez mais crescendo o número de atletas que vão para essa competição. A gente sabe que a gente pode muito mais, mas ainda é um processo... Antigamente, nós íamos direto para São Paulo para essa competição. Hoje tem seletivas, é tão grande que é a competição agora. Então, nós vamos ter a seletiva aqui no dia 12 de julho, aqui em Boa Vista. E aí, aqueles atletas que se classificarem, a gente vai levar eles para São Paulo. É importante destacar a parceria que nós temos nos Jogos Escolares Nacionais, né? Que é a parceria da CED, através do secretário Micail. O ano passado nos assegurou a passagem de parte da delegação. Esse ano já nos firmou a parceria, já confirmou conosco que vai também ajustar as passagens dos nossos alunos para essa competição. A secretária Tânia Soares da CETRAPS também é a nossa parceira. Sempre, ela desde 2019 nos apoia nessas ações e esse ano também já nos garantiu que vai nos apoiar novamente apoiar o estado todo, né? Nessa competição. Então, é algo que nós tínhamos luta anteriormente para conseguir uma passagem, 2 passagens. Hoje a gente já tem essas 2 secretarias que são parceiras do Paradesporto, que estão preocupadas em ver a pessoa, o nosso aluno com deficiência crescer através do esporte e ser beneficiados por essa maior competição do mundo para atletas com deficiência. Importante destacar que aqui nós já tivemos resultados muito positivos, né? Nós já tivemos alunos que foram convocados para o camping paralímpico, que são aqueles melhores alunos da competição, melhores atletas da competição que vão para um período de treinamento lá em São Paulo, junto com a seleção nacional adulta, para aprender, para se desenvolver como atleta, né? E também já tivemos alunos que foram convocados para seleções paralímpicas de base, de jovens, né? Então está representando a seleção brasileira já desde a base, quem sabe vai chegar na seleção principal da natação futuramente. Então a gente já tem resultados muito positivos em pouco tempo de trabalho. A gente sabe que realmente a gente pode muito mais, a gente tem condições e o Centro Paralímpico tem contribuído para o treinamento dos alunos ao longo desse processo para eles poderem chegarem nessa competição e fazerem bonito. A gente tem algum atleta daqui de Roraima que participa de alguma equipe nacional, de algum esporte? Temos hoje o atleta com maior destaque que nós temos é o Cauã Gonçalves, é atleta da Aquática Marinho. Hoje ele já tem um clube, né? Treinou conosco, hoje ele treina com a professora Teca lá na Aquática. O Cauã estava na seleção paralímpica de jovens, continua no radar da seleção brasileira. Então, quem sabe, em breve a gente vai ver ele aí representando o Brasil nos Parapan-Americanos, de jovens, de adultos, né? Temos também a Maria Clara Andrade, que está crescendo muito na natação. Tem uns índices técnicos muito altos. A gente está esperando aí uma convocação dela para as próximas seleções de jovens e temos certeza que isso vai acontecer. Tenho Ana Clara Linhares na natação, da mesma forma. E também tenho aqueles alunos fora da idade escolar que têm crescido muito na prática esportiva. Eu tenho o nosso atleta do tiro com arco, que já foi convocado para a seleção do tiro com arco nacional, tem participado das formações fora, o Ian. Temos agora um atleta despontando no Para-Taekwondo. O final de semana foi campeão estadual aqui da modalidade de Para-Taekwondo. Vai disputar uma regional norte em breve. Então, Roraima, a gente sempre escutou isso, né? Roraima é um celeiro de potencialidade no esporte. Aí e realmente é. Cabe a nós lapidarmos, darmos todo o suporte que esses atletas precisam para se desenvolver, né? E, obviamente, esse suporte passa por equipamento esportivo, suporte nutricional, suporte financeiro para passagens aéreas, hospedagem, alimentação, toda essa situação para que ele possa se desenvolver, né? Mas temos certeza que em breve eu gostaria muito de ver um atleta roraimense nas Paralimpíadas de Los Angeles 2028.
O ciclo é muito curto. Apesar de nós estarmos em 2025, 3 anos é um período muito curto para desenvolver um atleta nesse nível, né? Mas a gente tem certeza que a gente vai conseguir, talvez não para 28, mas para 32, a gente vai conseguir sim levar um atleta roraimense para as Paralimpíadas. Vai ser em Sydney, né? 32. Em Brisbane, na Austrália. Na Austrália, mas outra cidade. Mas a gente vai conseguir. E eu espero que essa entrevista fique gravada. Vai ficar. E que de repente tenha uma controvérsia aqui, que a gente consiga colocar em 2028 ainda o atleta roraimense lá. 26, né? 28. É 28. 28. Tá certo. E aí nós vamos resgatar essa conversa e vamos ver o quanto a gente avançou ao longo desse processo para poder contribuir para o nosso estado também. E eu queria aproveitar e mandar um abraço para a Teca, que foi treinadora dos meus filhos por muitos anos, é uma excelente profissional. Isso. A Teca é uma parceirona da natação paralímpica, começou a desenvolver recentemente a modalidade junto aos atletas com deficiência. Tem 5 ou 6 atletas lá que estão treinando em alto rendimento. A Teca tem saído para competições fora, tem realizado um trabalho fantástico, né? Além da Teca... Ela vive para natação. Exato. Além dela, também tem outros clubes da natação que têm crescido bastante. São parceiros. A PABV tem trabalhado bastante, o professor Johan, o professor Matheus, a professora Flávia Alves, lá da escolinha da Flávia Alves. Flávia também foi professora Flávia deles. também está começando a trabalhar. Além disso, hoje tenho o Clube Ases de Rodas, que trabalha com todas as modalidades esportivas, o Galpão do Moisés, que é nosso parceiro com o halterofilismo paralímpico. Eu esqueci de falar do atleta do halterofilismo, o Henderson do halterofilismo, o Jonathan do halterofilismo já tem resultados satisfatórios para estar no radar nacional. Quem mais? Roraima agora tem um projeto de tênis em cadeiras de rodas. Não é do centro de referência, mas é nosso parceiro. A gente está à disposição para auxiliar. Então, são opções que vão surgindo hoje para a pessoa com deficiência praticar uma prática esportiva, né? Então, está crescendo bastante. E a gente torce e fica muito feliz quando vê novas iniciativas para o desenvolvimento do esporte. Eu estou aqui imaginando o tênis na cadeira de rodas. Exatamente. Eu, andando, nunca consegui bater uma bola. Esse pessoal é muito fantástico, né? Exatamente. Vale a pena a visita lá no Complexo Ayrton Senna que eles treinam. O tênis, ele segue todas as regras do tênis convencional. Igual. Obviamente, e com a dificuldade da cadeira. Obviamente os atletas eles competem em cadeira de rodas. A única diferença é que a bola pode dar 2 kicks ao invés de 1. Então, pelo menos isso. Para dar tempo para eles chegarem na bola e fazer rebaterem a bolinha. A seletiva estadual das Paralimpíadas Escolares tem sido uma ponte para o cenário nacional. Como tem sido preparar os atletas para essa jornada? Isso, ótimo. Essa seletiva é importante que, desde o ano passado, ela tem acontecido aqui no nosso estado, né? Organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, em parceria com o Centro de Referência Paralímpico, a gente realiza essa competição. Mas eu vou confessar que tem sido muito difícil fazer com que os alunos das escolas públicas, privadas, consigam acessar essa competição. A gente faz o possível na divulgação, mas a gente percebe que a gente não conseguiu atingir ainda todas as escolas, não conseguiu atingir quase que um percentual muito baixo dessas escolas hoje. A gente sabe que tem muitos alunos que não sabem dessa competição, que não conseguem participar porque não tem conhecimento dessa competição. A gente já encaminhou sempre o convite para as secretarias estaduais e municipais, mas a gente não conseguiu atingir ainda essa população. E a gente fica um pouco triste porque a gente sabe que existem muitos alunos que podem e que poderiam representar o estado de Roraima nessa seletiva estadual, na seletiva nacional, né? E até mesmo para crescer na sua carreira, quem sabe, né? A gente sabe que é um trabalho ainda formiguinha, que ao longo do processo vai andando. A gente tem o suporte de muitos professores das escolas, mas a gente acha que ainda precisa um maior envolvimento dos diretores das escolas, dos gestores das escolas, de compreender a possibilidade de crescimento desse aluno com deficiência, independentemente da deficiência. Hoje nós temos a bocha paralímpica, por exemplo. A bocha paralímpica é uma modalidade específica para alunos com deficiência severa. Aquele aluno paralisado cerebral que está numa cadeira de rodas, que talvez não consiga não consegue se comunicar
corretamente com a sua fala, mas ele consegue se desenvolver através de uma calha esportiva, através da ajuda de um calheiro, ele consegue praticar a modalidade esportiva da Bosch. Então, talvez um desconhecimento ainda das possibilidades do esporte para pessoas com deficiência pelos gestores, pelos professores de educação física que estão na escola. E, obviamente, que tudo precisa ser organizado. A gente tem prazos. A competição é lá em julho, mas as inscrições já terminaram semana passada. Então, isso demanda uma organização. Os processos de inscrições desses alunos não são tão simples. A gente precisa analisar o laudo. Um aluno com deficiência intelectual, por exemplo. Eu preciso primeiro passar ele para um teste de QI, que é o teste VISC ou o teste VASC, dependendo da idade dele. Que é um teste que custa caro, que leva tempo, para depois eu poder inscrever ele na competição esportiva. Então, isso atrapalha um pouquinho, né? Mas a gente quer ver ainda mais um maior envolvimento dos gestores, dos professores de educação física da escola, porque ainda tem sido baixo os adeptos que participam das Paralimpíadas Escolares. A gente sabe que tem condições de atingir muito mais, mas ainda tem sido muito pouco. E a aprovação da nova lei estadual sobre o esporte paralímpico foi uma conquista recente, como você falou, né? Como você avalia esse avanço no legislativo? Exato. É muito importante termos o legislativo em prol, em atenção ao esporte para pessoas com deficiência, né? Agora, é muito importante também que a gente tenha um direcionamento dessas legislações. O que a gente percebeu é que essa legislação, ela surge, ela institui, ela diz que deve-se haver um suporte, mas o suporte vai vir de quem? O suporte vai vir da Assembleia Legislativa, vai vir da empresa privada, vai vir da empresa pública. A gente costuma dizer que é preciso deixar mais claro essa legislação, para que a gente possa ir atrás de realmente quem vai poder contribuir para o esporte paralímpico. Na nossa visão, a gente analisou a lei, com certeza a gente percebe que ela é muito vaga. Ela só diz que vamos incentivar o esporte paralímpico, mas quem que vamos? Como, né? Quem que vai? De que forma? Através de um Bolsa Atleta? Através de uma competição esportiva? Através de suporte em passagem aérea? Através de... Até mesmo pagar esses exames que você falou, Exatamente, né? Exatamente, que é fundamental, é necessário que a gente faça essa situação. Então, é preciso detalhar mais. Hoje eu posso falar o quanto nós temos o suporte da Assembleia Legislativa, né? O próprio deputado Martim Belota, outros deputados também que são solícitos à causa, mas a gente precisa deixar mais claro para que a gente realmente possa ir exatamente onde a coisa vai acontecer, onde o suporte realmente vai acontecer. Senão fica muito vago e a gente não consegue fazer uso dessa legislação que foi aprovada com clemência e louvor. E olhando para trás, você imaginava que o centro teria esse alcance? Não pode chorar. Nunca me perguntaram isso. Olha, hoje nós desenvolvemos 10 modalidades esportivas. Eu não imaginava que nós teríamos 10 modalidades. Muita coisa. A gente que está na coordenação, a gente sabe o quanto eu estou aqui, mas os WhatsApps dos professores estão chegando aqui e é coisa para resolver e aquela coisa toda e tudo mais, né? Mas a gente esperava, sim, que nós tivéssemos pelo menos 5 modalidades bem desenvolvidas no estado, aquelas modalidades mais tradicionais, né? Mas chegar a um ponto com 10 modalidades sendo desenvolvidas, 120 alunos atendidos, eu realmente não esperava. Não esperava que nós fôssemos chegar nesse ponto em tão pouco tempo, né? Mas isso não me assusta. Eu acho que quando eu criei essa proposta, junto com a universidade, junto com os professores, junto com as famílias, junto com os próprios atletas, a gente sabia que nós íamos ter esse crescimento, a gente sabia que a gente vai crescer mais ainda, que a gente vai conquistar muitas possibilidades para a pessoa com deficiência ainda. Tenho certeza que novas modalidades virão, novos profissionais vão acreditar conosco o desenvolvimento da pessoa com deficiência, novos atletas vão conhecer
as modalidades esportivas, e eu tenho certeza que Roraima vai ser um cenário de desenvolvimento dentro do esporte paralímpico. Não sei te dizer daqui a quantos anos nós teremos isso, mas eu acho que 2024, tu havia me perguntado há um tempo atrás, eu não tinha te dito uma data certa, eu acho que 2004 virou a página um pouco. 24. Uhum. Acho que 2004, a partir do momento que nós recebemos essa emenda parlamentar, eu acho que está mudando todo o nosso foco de trabalho agora. Uhum. Eu acho que a competição esportiva ela é fundamental para que eu mantenha o meu aluno motivado, engajado e com possibilidades de crescimento. A partir desse momento que eu tenho esse aluno representativo, visível, novos alunos podem chegar, novos suportes podem chegar, tudo pode acontecer. Então, acho que a partir de 2024 e agora em 2025, nós estamos caminhando num novo cenário que vai propor muito mais desenvolvimento para o esporte paralímpico do Estado. Nós vamos colher esses frutos em 26, 27, quem sabe 28 nos Jogos Paralímpicos, né? Uhum. Mas a gente não esperava chegar nisso tão rápido e, claro, vem de um esforço tremendo de muitas pessoas, de todos os professores, Hoje eu tenho 11 professores que estão comigo. Só no atletismo, por exemplo, nós temos 3 professores de educação física pela quantidade de alunos que nós temos lá, pela complexidade. É a maior equipe, o atletismo? O atletismo é a maior equipe que nós temos. Então nós vamos crescer, queremos crescer e sabemos o quanto nós temos condições para chegar nesse crescimento, de proporcionar cada vez mais modalidades, cada vez mais suportes, mais profissionalismo dentro das nossas ações. Isso é importante, né? Que os nossos pais saibam que o Festival Paralímpico é algo recreativo, lúdico, de iniciação. Mas a partir do momento que ele sai do festival, que ele vem para os treinamentos, a coisa vai mudar. Aqui nós estamos trabalhando para que o nosso aluno possa chegar em nível de rendimento, nível de desempenho. Uhum. Então vai precisar do suporte dos pais, do engajamento da própria pessoa com deficiência, né, para que a gente possa crescer cada vez mais e ver o nosso estado despontar no cenário nacional. Tem planos para outras modalidades? Temos muitas modalidades aí que estão no nosso radar. Vou dar um spoiler aqui, que são 2 modalidades que a gente está namorando, 3 na verdade, tá? Vamos ampliar um pouquinho mais. São 3 modalidades que a gente está namorando, está conversando aí com professores porque não basta somente eu ter o desejo dessa modalidade. Eu preciso ter professor... Estrutura, né? Com capacidade, equipamento, se ela for necessário equipamento, e também alunos, né? Atletas com deficiência para poder desenvolver essa prática, né? A primeira delas é o ciclismo paralímpico. O ciclismo paralímpico, nós já temos um mega campeão aqui no estado. Aquele que pedala deitado. Exato, que é o Hermano Damasceno. O nosso querido Hermano, ele já, inclusive ele viajou, está para a Copa do Brasil do paraciclismo. Ele já desenvolve pelo clube dele, mas a gente quer aproveitar o suporte que ele tem, todo o conhecimento que ele tem para poder implementar uma das modalidades que é o ciclismo. O ciclismo eu consigo colocar pessoas com deficiência física e pessoas com deficiência visual também podem participar. Então, essa é uma das modalidades que vão estar brilhando nas solinhas. A gente está em contato com o professor para ver se ele aceita o desafio. Aceitando, a gente vai atrás de equipamento, vai atrás de... E aí que vem o suporte. Aí que vem o legislativo, o executivo, as empresas privadas, o quanto a gente precisa de suporte para comprar um equipamento. Uma cadeira de rodas esportivas do basquete cadeira de rodas, por exemplo, custa R$ 5.500. Nossa. Uma handcycle do ciclismo custa R$ 8.000, R$ 9.000. Então, claro, eu vou falar de outras coisas mais baratas, não tão caras, né? Mas tem alguns equipamentos que precisam. Um kimono do judô, por exemplo. Um kimono do judô custa R$ 800, mais ou menos. São suportes. O tiro com arco. Um arco custa R$ 2.000. As flechas, cada flecha não sai a R$ 80, uma flecha. Nossa. Então são custos que a gente precisa de suporte para isso. Uhum. Né? Mas aí o ciclismo é uma delas. A segunda é o judô para pessoas com deficiência visual. Já está no meu radar há um longo tempo. Já temos um professor desenvolvendo uma prática do judô para pessoas com deficiência intelectual. Quero estender o desafio para que ele possa fazer... Inclusive é servidor dessa casa.
o nosso querido Rogelson, o Sasso. O Sasso, claro. Já coloquei o desafio para o Sasso para ver se a gente consegue desenvolver o judô para pessoas com deficiência visual. Ele desenvolve magnificamente bem com as pessoas com síndrome de Down e deficiência intelectual, lá na Mardown. Depois nós temos o voleibol sentado, que a gente já está namorando há um bom tempo. Falei do professor Lucas agora recentemente. É o professor Lucas que eu estou namorando para que ver se ele topa esse desafio, se ele aceita esse desafio para que a gente possa implementar. E uma quarta que eu acabei não falando, que a gente está lá talvez para 2027, talvez, que é o triatlon. Nossa. Triatlon é uma combinação de natação, bicicleta corrida e corrida e ciclismo, né? Que nós temos profissional no estado, temos profissional que tem trabalhado com isso, e eu acho que quando a gente lança esses desafios, a gente tem que ir atrás, tem que fazer a coisa acontecer para que a gente possa desenvolver. Então, são 4 modalidades que estão no nosso radar. O triatlon está mais longe um pouquinho, mas acho que o ciclismo, o judô, são as 2 modalidades que eu queria já para 2025, ao final de 2025, estar com elas 2 implementadas e nós chegar a 12 modalidades aqui sendo desenvolvidas, só pelo centro de referência. Eu sempre acompanhei Olimpíada, desde criança, sou apaixonada por Olimpíada. Até brincava, falava assim, eu quero ser jornalista de Olimpíada. É legal. E agora, mais recentemente, acompanhando a Paralimpíada, né? Eu fico olhando aquele menino, aquele Gabrielzinho. O Gabriel. Gente, Araújo. Eu sinto vergonha de ser uma pessoa, né? Que tem braço, que tem perna e não faz nada. É um espetáculo aquele menino. É uma demonstração muito clara do quanto nós podemos, né? Eu acho que a gente aprende diariamente com as pessoas com deficiência, com todas as batalhas, com todas as dificuldades, não só físicas e motoras, né, para a prática esportiva, mas das barreiras em geral, né? Para ele não tem barreira de nada. Para ele não existe barreira. Nada. Né? E tu vê que ele consegue, com o seu corpo, com ausência de membros, com membros em má formação, ele consegue ter um resultado muito absolutamente satisfatório. Então, são esses casos, mas não só o do Gabrielzinho, de todos os outros atletas paralímpicos brasileiros que nos demonstram a cada dia o quão importante é continuar trabalhando, quão importante é se ingressar. Promover a inclusão, né? Promover a inclusão, a visibilidade, para que outras pessoas... O Gabrielzinho é um exemplo clássico de atleta que foi inspirado por diferentes gerações. Nós temos lá no fundo, lá atrás, nós temos o Clodoaldo. Clodoaldo Silva. O tubarão paralímpico, como é conhecido o Clodoaldo. Clodoaldo foi minha amostra de doutorado e ele conversei bastante com ele. Ele me falou que ele foi inspirado pela Adria Santos. Pela Adria Santos e pelo Aquela Tenório. Corredora, né? E pelo Tenório, que é o judoca com deficiência visual. E depois ele foi inspirado. Depois eu conversei com o Daniel Dias. O Daniel Dias disse que foi inspirado pelo Clodoaldo. Aí depois eu conversei com o Gabrielzinho? Não, o Gabrielzinho... eu já vi uma entrevista do Gabrielzinho que ele falou que ele se inspirou no Daniel Dias. Mas esqueci o nome do outro atleta da seleção brasileira de natação. O Felipe Rodrigues, que é um S10 que foi inspirado pelo Daniel Dias também. É um ciclo. Quantos jovens que nós temos no Brasil hoje que vão se inspirar no Gabrielzinho? E aí você percebe uma pessoa com deficiência, sem membros, com membros, uma formação congênita, sendo um ídolo para outras crianças. Isso é fantástico, perceber essa educação olímpica, o poder que o esporte tem de transformar a vida das pessoas, né? Então, a partir do momento que eu tenho um aluno com deficiência na escola, que meu ídolo é o Gabrielzinho, meu ídolo é o Daniel Dias, o quão importante é essa visibilidade que nós trazemos para as pessoas com deficiência, né? Através da prática esportiva. Que nem você falou sobre os pais, né? O trabalho que os pais têm. Eu fico imaginando os pais dele, né? Quando ele nasceu daquele jeito, devem ter pensado, meu Deus, meu filho não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir andar. Olha onde ele parou. E isso é uma questão legal de falar, porque os pais, às vezes, a família, às vezes, não acredita, realmente. E, infelizmente, o que eu vou falar é uma verdade. Existem muitas crianças com deficiência escondida dentro de casa ainda. Por vergonha dos pais, por zelar um nome na sociedade, por, meu Deus, meu filho, ninguém pode ver meu filho assim, que eu tenho um filho assim.
eu sou muito importante na sociedade e não posso ver, as pessoas não podem saber que eu tenho uma pessoa com deficiência. A partir do momento que eles percebem, que esse pai percebe o quão o esporte pode transformar a vida dessa pessoa com deficiência, eu acho que a percepção dele mudaria. Mas infelizmente ainda existe isso. Parece loucura dizer isso no século XXI, mas ainda existe isso. E é uma resposta que eu recebo muitas vezes. Quando eu enxergo uma pessoa com deficiência na rua, eu paro o carro imediatamente. Não interessa. E já oferece uma vaga. Não interessa. Eu encosto o carro, às vezes encosto até irregular lá. Correndo o risco de tomar uma multa, né? Mas eu já vou direto para conversar com ela. Me apresento, obviamente, pergunto se já fez alguma prática esportiva, se conhece o esporte, né? E muitas vezes eu converso com os pais de alunos com deficiência severa, né? Alunos com paralisia cerebral e tudo mais. E eu sempre me recordo aqui no Complexo Ayrton Senna, uma vez ali no Guaraná do Marivaldo, que eu tinha uma criança com paralisia cerebral, tinha o pai e a mãe, e eu cheguei todo faceiro, todo animado, que legal, encontrei um atleta, fui conversar com o pai e com a mãe. E vocês já imaginaram que ele pode ser um atleta paralímpico? Os dois me olharam com uma cara feia assim, disseram, tu tá brincando conosco, cara? Tu acha que a gente tá aqui fazendo o quê? Eu vou chamar a polícia. Tu tá de sacanagem comigo? Meu Deus. Disse, não, pai, calma, é verdade, eu tô falando a verdade. Aí mostrei uns vídeos da bocha. Crianças com um nível de deficiência superiores ao do filho dele. E aí ele começou a brilhar os olhinhos, começou a perceber que realmente é possível. Mostrei uns vídeos de um atleta da seleção brasileira, com a camiseta da seleção brasileira, representando o Brasil na bocha com limitações superiores daquele aluno. E aí que o pai começou a perceber, é mesmo, olha, eu não conhecia, não sabia, tudo mais. Então, é um processo. A partir do momento que as pessoas conhecerem tudo que o esporte pode proporcionar aos seus filhos, é que a gente pode pensar em talvez proporcionar melhores condições para esses alunos, principalmente com deficiência severa. Né? E a gente está aqui para divulgar, para que mais pessoas, né, consigam participar. Se você quer participar das atividades do Centro de Referência Paralímpica. Isso. Ou obter mais informações sobre os projetos e competições, o contato pode ser feito diretamente com o coordenador Vinícius Denardim, que está aqui com a gente, pelo número 95-98120-2329. Ou pelo e-mail vinicardoso@yahoo.com.br. Ou pelo nosso Instagram. Pode falar. Que é muito mais fácil hoje em dia, né? @Centro Paralímpico RR. Pronto. Centro Paralímpico RR. Lá, segue lá, nos acompanhe lá que você vai ver todas as ações que nós desenvolvemos ao longo da semana. @Centro Paralímpico RR. Muito obrigada, professor Vinícius. Tá de parabéns pelo seu projeto e espero que logo a gente traga conquistas para o nosso estado, né? Mesmo que esse não seja o propósito, Exato, né? Com certeza. Muito obrigado pelo espaço. Eu já sou da casa, eu agradeço imensamente a Rádio Defensoria pelo auxílio. É extremamente importante nós divulgarmos cada vez mais essas ações para que, como eu costumo falar, para que os beneficiados sejam quem realmente precisa, que é a pessoa com deficiência. É por ela que a gente luta, é por ela que a gente trabalha, é por ela que a gente quer ver todos os resultados do nosso trabalho para que eles possam ser cada vez mais desenvolvidos na nossa sociedade. Então, muito obrigado. Nada. E a gente vai ficando por aqui. Lembrando que a Rádio Defensoria está disponível no YouTube, Deezer e Spotify. Se você gostou da nossa conversa, compartilha com quem possa se interessar. Marca a Defensoria nas redes sociais, o Centro Paralímpico. E muito obrigada pela sua audiência. E até a próxima.